Perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui. Falando o meu nome como se eu não estivesse aqui. Na forma mais cínica, né, que pode existir. E causa indignação, sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI, que esperava que ela tivesse, né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber R$800 mil da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014. Esse ping-pong, o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong com Flávio, não faz isso, o depoente, senador. Presidente, ele Por falou favor, aqui de um monte senador. de coisa, eu vou falar. Eu estou só... Vossa Excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar R$700 milhões na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega amigo senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui cria um monte de narrativa mentirosa e eu faço questão de desmascarar. Porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho Misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o cassou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais. Por unanimidade, o senhor foi cassado. O senhor quer fazer o que aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido, que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Essa narrativa de que há uma mobilização, né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso, né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente, para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova testemunhal, material. Não é à toa que ele foi cassado. Pode concluir, senador. Para concluir. Outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso.
Não é só isso, né? É falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas. As vacinas estão chegando, né? Em grande quantidade. Sim, sim, mas com a demora necessária. Por isso que nós somos o quarto país que mais vacina no mundo. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro. Olha, infelizmente ele veio até o Senado para tentar fazer os senadores de palhaços. Completamente descomprometido com a verdade, usando o palanque da CPI para fazer propaganda política, para mentir descaradamente, atacar o governo federal. E ficou muito ruim, ainda mais para mim, a imagem do que o Senado como um todo está passando em função da nossa CPI, porque nós temos um relator que responde a 17 processos do Supremo Tribunal Federal, perguntinhas casadas com alguém que é investigado por desviar aproximadamente 700 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro em plena pandemia. Então ele veio, falou o que quis, ouviu o que não quis, e quando percebeu que o bicho ia pegar com ele correu como um covarde. Meu posado e bom moço, preparado para fazer um palanque político. Aqui não é lugar para palanque político. Se alguém está pensando isso, está muito enganado. Veio aqui para se justificar e eu disse a ele que ele envergonhava a justiça brasileira. Um juiz que veio menosprezando a classe política para ser político e na primeira oportunidade fazer a lambança que ele fez. E foi cassado por unanimidade. Então ele não pode se queixar. É importante só mais um detalhe, porque ele veio tentar imprimir uma narrativa de perseguição política e responsabilizando diretamente o presidente Bolsonaro. Só que os fatos desmentem ele rapidamente. Ele começou a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E quando foi se avançando as investigações, descobertos os desvios de recursos públicos, superfaturamento de respiradores, o mau uso dos recursos que foram passados pelo governo federal ao governo do Estado de Janeiro, se chegou nele, aí sim, foi-se para a Polícia Federal a investigação e o Superior Tribunal de Justiça passou a ser o foro adequado. Então ele teve um mandato suspenso por uma decisão, primeiro, do ministro Benedito Gonçalves. Decisão essa depois foi confirmada pelo Pleno, pelo órgão especial desta corte, ou seja, mais uma dezena de ministros. Foi cassado por uma comissão especial mista no Rio de Janeiro, foi composta por desembargadores e deputados por unanimidade também, e ainda assim ele quer fazer crer que está sendo alvo de uma investigação. Então ele foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, numa investigação que começou no Rio de Janeiro, na polícia que era dele, subordinada a ele. Então não cola a narrativa de que o governo federal tenha feito alguma coisa para tentar prejudicá-lo. Qual a avaliação dos senadores da CPI até agora? Você quer falar, Marcos, dessa avaliação da CPI até agora? Você fala errado. Bem, Da CPI até agora, que está acompanhando mais. o que nós temos observado ao longo do tempo é que a CPI não apura fatos e não busca evidências. O tempo todo, o esforço da tropa de choque, de acusação, é no sentido de sustentar narrativas. Narrativas baseadas naqueles itens que já ficaram absolutamente conhecidos no Brasil inteiro. É a CPI da cloroquina, é a CPI da carta, é a CPI do gabinete paralelo e é a CPI da Copa América. Não se busca evidência, não se busca provas. E hoje, mais uma vez, trazem para a CPI um depoimento encomendado para sustentar narrativas acusatórias. E quando começam as perguntas que colocam em xeque aquele que é sabatinado, aquele que é interrogado, simplesmente foge do embate. Então, até agora, essa CPI, a oposição só tem narrativas. Provas não há. Se quiserem provas para enquadrar o governo federal, o Ministério da Saúde ou o Presidente da República, terão que fabricar. Não há provas de crime de responsabilidade, não há provas de ato de improbidade e não há provas em relação a qualquer conduta de infração penal. Não há. E hoje nós tivemos um episódio triste na CPI. Triste para aqueles que querem a investigação. É a primeira vez que nós temos um presidente da República que não teme a investigação. Não blinda os seus ministros ou seus subordinados quanto à investigação no âmbito da CPI. Todos que foram convocados, que pertencem ao governo federal, compareceram à CPI, prestaram depoimento. Agora, quando a investigação mira
em personagem dos estados, onde para perseguir, seguir o caminho do dinheiro, para saber o que foi feito com os bilhões de reais encaminhados aos governos estaduais, às prefeituras, a um movimento de blindagem. Hoje, a farsa caiu na CPI da pandemia. Um personagem central na investigação contou com o apoio dos membros da oposição para blindar a sua convocação. O senhor Carlos Gabas é acusado de conduta grave. O consórcio do Nordeste comprou, pagou e não recebeu por respiradores. E na CPI, o grupo da maioria acha que isso não é objeto de investigação. Acha que não tem que aprofundar na investigação. Blindaram o senhor Carlos Gabas. Então, essa CPI foi montada e hoje ficou evidente a motivação dessa CPI. Essa CPI, para o grupo de oposição, tem como foco determinado, não é fato. Essa CPI tem como foco determinado enquadrar o presidente da República. Porque o fato determinado, que é apurar ações, omissões, condutas no âmbito dos estados, hoje simplesmente retiraram da pauta, disseram não à investigação de maus feitos, disseram não à investigação de corrupção no âmbito dos estados. Caso de polícia, mas que para a CPI não interessa. Então, o balanço que se faz é de que até agora sustentam-se apenas em narrativas, provas não há. E quando aparece a oportunidade de aprofundar a investigação com relação ao dinheiro da Covid, aí não querem investigar. É lamentável. Obrigada, senadores. Obrigado, gente. Um abraço. Senador, uma pergunta sobre MP da Eletrobras. A gente está com 4 lideranças aqui. Eu queria saber como é que está a articulação, se o senhor já tem ideia do texto que vai apresentar, emendas que pode acatar para conseguir a aprovação desse MP. O nosso esforço é justamente apresentar um texto que represente um ponto de convergência. Estou ouvindo o conjunto dos senadores, ouvi as associações, ouvi a agência reguladora, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, para apresentar um texto que seja fruto de um entendimento. Não vou apresentar na sessão de hoje um relatório que seja pessoal, um relatório que expresse a minha visão ou a minha vontade. O relatório que apresentarei na sessão de hoje é um relatório que congrega os anseios, os apelos, as contribuições de um conjunto de senadores e senadoras. Então, espero, com esse relatório, ter a possibilidade de aprovar essa medida provisória, que representa devolver à Eletrobras o protagonismo que ela sempre teve, com capacidade real de investimento. E, ao mesmo tempo, assegure ao consumidor brasileiro modicidade tarifária, uma energia mais barata. Portanto, o nosso relatório é muito consistente e tem foco nesses dois objetivos: garantir protagonismo à Eletrobras com capacidade real de investimento e garantir ao consumidor uma energia mais barata. Tem alguma Obrigado, possibilidade de o senhor retomar o texto original do governo, o texto que foi enviado na medida? Repito, o relatório que vou apresentar não é fruto de uma decisão pessoal, é fruto de uma construção de entendimento que leva-se em consideração as contribuições dos senadores, mas que leva em consideração também o trabalho da Câmara dos Deputados. Não cabe aqui uma visão unilateral, seja da Câmara ou seja do Senado. O texto que nós queremos ao final é um texto que tenha como principal aquilo que veio do governo, mas que tenha as contribuições, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Obrigado, gente. Obrigado.